Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia, abra lá em Êxodo, no capítulo 12, do primeiro verso em diante. Se você quiser, você pode se assentar. Fique à vontade. Êxodo capítulo 12, verso 1. Nós vamos falar sobre a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, todos acharam? Amém? Êxodo capítulo 12, verso 1. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés, e com a fressura. E nada dele deixareis, até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E naquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós a praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. E vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Graças a Deus. Somente até aqui. Aqui nós temos a primeira festa da Páscoa. E hoje, quando nós perguntamos a cada um de vocês aqui o que pode significar a Páscoa para nós, nós vamos lembrar sempre do sacrifício do nosso Senhor, né? Do sacrifício de Jesus. Então a gente associa a Páscoa diretamente a Cristo. Por quê? Porque, na verdade, para nós a Páscoa foi uma festa que continuou na nossa cultura também. Mas ela, na verdade, ela é uma festa judaica. A Páscoa foi instituída por Deus quando o povo de Israel ainda estava lá no Egito. O povo estava sendo escravizado já havia 400 anos, e o Senhor estava começando a lançar a mão forte dele para tirar aquele povo do Egito. Então vem as 10 pragas. Então o Senhor manda a primeira, a segunda, a terceira, e na 10ª praga, que é a praga mais dolorosa de todas, porque todo primogênito das casas morreram, antes do Senhor mandar a 10ª praga, ele institui a Páscoa. E aí é quando ele dá essas instruções: cada família vai pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, de 1 ano, e esse cordeiro vai ser preparado, um para cada família. Se o cordeiro for grande demais, vai dividir com o seu irmão.
E eu tenho até algo que chama muito a minha atenção em particular sobre essa palavra, é de que o cordeiro é grande demais para uma família, e que ele precisa ser compartilhado, amém? Vocês conseguem entender isso já ou não? Quando eu digo isso, quer dizer que Jesus Cristo, Ele é grande demais para a minha casa e para a minha família. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Jesus Cristo é o Cordeiro sem mancha. Jesus Cristo é o Cordeiro sem mácula. E Jesus Cristo foi um libertador no meio do povo. Moisés falou dele mesmo, falou de Jesus falando assim: haverá um semelhante a mim, que virá um dia. Olha que coisa, gente, você imagina você poder falar desse jeito, falar de Jesus falando assim, um semelhante a mim? E Moisés pôde falar isso por quê? Porque ele era libertador, e ele era um legislador, assim como Jesus também era. E do mesmo jeito como Deus levantou Moisés no meio daquele povo para trazer libertação no meio do povo, o Senhor Jesus foi levantado na minha vida e na sua vida, para que você também fosse liberto da escravidão. Então nós temos um contexto aqui, nós temos um momento de saída da escravidão e um momento de libertação do povo. É um momento onde eles estão transicionando, é um momento onde alguém fez um apelo, apresentou Jesus para eles e falou assim: olha, Jesus Cristo, Ele é poder de salvação. E se você quiser caminhar com Cristo hoje e ter uma nova vida, você tem essa oportunidade. E aí aquele povo ergueu a mão e aceitou Jesus. Sabe naquele dia quando vocês aceitaram também, sabe naquele dia quando vocês um dia fizeram um apelo para vocês, um dia mostraram, apresentaram Jesus para vocês, vocês aceitaram Jesus? Pois é neste momento que esse povo está. E é neste momento que o povo vai celebrar a Páscoa. A Páscoa então para nós, ela já não é só uma festa judaica, agora ela é uma festa judaica cristã. Porque ela tem símbolos para nós também. Ela traz consigo um memorial, que foi tudo isso que a gente orou aqui hoje falando sobre a cruz de Cristo. Então ela é esse memorial para nós. Depois da libertação, vem o período de peregrinação. Depois que aquele povo saiu do Egito, celebrou a Páscoa, eles foram caminhar no deserto. Eles tinham um destino, uma terra prometida. Eles tinham um lugar para alcançar, para atingir, eles tinham um alvo. Mas enquanto eles não chegavam naquele lugar, eles ficaram peregrinos numa terra. Eles ficaram andando por um deserto. E o Senhor Jesus, quando Ele instituiu a Páscoa, lá em Êxodo 12, Ele falou ali, vocês vão comer desse jeito, lombos cingidos, cajado nas mãos, pés calçados. Ou seja, vocês vão celebrar a Páscoa preparados para saírem. Vocês vão celebrar a Páscoa preparados para caminharem com um destino, caminharem com um trajeto. Aquele povo não tinha destino antes. Por 400 anos, enquanto ninguém se levantou para libertar aquele povo, eles não tinham um lugar para chegar. A gente precisa às vezes entender isso também, eu sempre digo isso. Onde você quer chegar? Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa saber qual é o seu destino. Porque a gente não está aqui de bobeira aqui nessa terra. A gente precisa saber de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sempre dou esse exemplo. Se eu chegar dentro de um motorista de um carro lá, entrar dentro de um carro de motorista de aplicativo, ou entrar dentro de um táxi, e o motorista do aplicativo vai perguntar para mim assim, para onde a gente vai? E eu falo para ele assim, só não quero ir para o hospital. Não quero ir para o cemitério, para o hospital, não quero ir para o mercado, não quero ir... Ele não vai saber para onde me levar se eu disser para ele para onde eu não estou indo. Amém? Mas nós precisamos saber para onde nós estamos indo. E essa semana mesmo, eu estava passando um momento um pouco difícil, desafiador, momentos mais complicados assim, onde há muito tempo já não enfrentava problemas de saúde, mas tive problema de saúde no começo da semana. E aí aquele mal-estar, aquela indisposição, e com tanta coisa para fazer, com tantas demandas nos chamando. O que eu precisei, gente, foi ser lembrado de onde eu estou indo, para onde eu estou indo. Porque não era só um problema ali na minha saúde, começou a ser um problema emocional.
Começou a ser aquele momento onde você começa a se perder nas suas emoções. Você começa a ficar preocupado, começa a ficar ansioso. E aí o Senhor Jesus nos lembra: ei, essa leve e momentânea tribulação nem se compara com o peso de glória que há de vir. E aí eu lembro para onde eu estou indo, eu lembro que eu tenho um destino, eu lembro que eu não estou vagando por aí. Eu sou peregrino, mas eu sei para onde eu vou. Eu tenho uma Canaã celestial me esperando, eu tenho uma terra prometida me aguardando, eu tenho um lugar aonde eu vou chegar, e o meu guia é Jesus, é Ele quem vai na minha frente, e eu vou chegar nessa terra para a honra e glória do Senhor. Eu vou possuir essa terra. Agora, diferente daquele povo de Israel, que enquanto estavam peregrinos no deserto, teve que morrer uma geração para nascer outra. Porque por mais que eles estivessem caminhando no deserto, rumo a uma terra que eles sabiam onde era, eles murmuravam tanto e estavam tão presos no seu tempo de escravidão, no seu tempo de pecado, no seu tempo de Egito, que eles não conseguiram abandonar a sua velha vida. E o Senhor tinha falado para eles: olha gente, aqui é uma nova passagem, lombos cingidos, pés calçados, cajado nas mãos, vocês vão mudar, vocês vão transicionar, vocês não vão mais fazer tijolos, vocês agora serão um povo que vão caminhar, e vocês vão me cultuar no deserto. E o Senhor Jesus e Deus ali tentando implantar a cultura que vinha do céu sobre aquele povo, para aquele povo. Mas aquele povo não aceitava, virava e mexia, aquele povo falava assim: seria melhor que a gente estivesse lá no deserto, no Egito ainda, seria melhor que a gente estivesse comendo melões e pepinos, seria melhor que a gente estivesse lá, do que ser tirado de lá e morrer aqui. Então o Senhor precisou esperar 40 anos até que uma geração morresse no deserto e a nova geração fosse nascida e criada no deserto, sem as manias e os costumes do Egito naquele povo. Assim também é comigo e com você. O Senhor te chamou para celebrar uma Páscoa, o Senhor te chamou para celebrar uma festa, o Senhor te chamou para cingir os seus lombos, calçar os seus pés e cajado nas mãos, e dizendo assim: olha, a partir de agora, esquece aquela vida de escravidão. Vocês não estão debaixo de um espírito de escravidão, mas vocês estão debaixo de um espírito de adoção, pelo qual vocês podem clamar: Abba, Pai. Esse é o espírito que está sobre nós, não é mais um espírito de escravidão. Hoje o inimigo não manda mais em mim e me faz pecar à torta direita. Ele tem que ficar negociando, ele tem que ficar criando armadilhas, ele tem que ficar criando esquemas para que eu caia no pecado. Porque eu não vivo mais pecando como antes, porque agora eu comecei a caminhar com Cristo. Eu celebrei uma festa chamada Páscoa, eu celebrei um cordeiro. E o cordeiro que foi sacrificado por mim é o cordeiro que me fez viver uma nova vida. Agora que nós estamos com os pés calçados, lombos cingidos e cajado nas mãos, nós vamos continuar caminhando com o entendimento que eu tenho um destino. E eu não vou sozinho. A minha família vai comigo. O máximo de amigos que eu puder levar comigo, vão comigo. O Senhor disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas, amém? A gente não precisa se preocupar que não vai ter que ter um planejamento habitacional no céu para colocar todo mundo. Não. Eu vou levar todo mundo. Eu vou levar comigo o máximo de pessoas que eu puder. Eu sou peregrino nessa terra, mas eu já tenho uma cultura do céu implantada em mim, e é essa cultura que eu vou manifestar. Não é a cultura do céu que se submete às culturas da terra. Vocês sabem que alguns missionários que vão pregar em tribos indígenas têm que, para acessar as tribos, eles precisam entrar na cultura da tribo. E Alex, a gente já ouviu falar de pastores que saíram da cidade, de uma vida comum, e ir pregar numa aldeia onde ninguém usa roupa e não pode usar. E aí? O pastor vai ter que pregar lá também, como Deus trouxe ao mundo. Até que a cultura do céu seja implantada naquele lugar, ele vai se submeter. Mas cultura nenhuma dita a cultura do céu.
não é a cultura do céu que se adapta às culturas da terra. Falar, não, aqui no Brasil é assim mesmo, aqui no Brasil tem carnaval mesmo, aqui no Brasil tem isso, tem aquilo. Não, eu quero dizer uma coisa para você, o céu tem uma cultura. E a cultura já foi colocada em mim nessa festa da Páscoa. Essa cultura do céu já está sendo implantada na minha vida quando eu me aceitei a Jesus. E essa cultura, ela não se adapta às culturas da terra. É a cultura da terra que se adapta à cultura do céu. Então eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o povo que eu faço parte. Eu sei que já há uma cultura do céu implantada em mim. E é essa cultura que eu vou manifestar enquanto eu estiver peregrino nessa terra em nome de Jesus. O cordeiro é macho e sem defeito. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que essas palavras, elas são para nós uma sombra das coisas que haviam de vir. Nós vemos uma figura muito importante nessa instituição da Páscoa, que é o Cordeiro. O Cordeiro sem mancha, um Cordeiro sem defeito. Jesus, ele é chamado de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas Cristo não era sobrenome de Jesus. Jesus, ele é o Cristo, porque Cristo significa o enviado de Deus. Jesus, ele já tinha sido prometido por muitos anos, e ele estava com o Pai, e um dia ele haveria de vir como homem, e veio. E quando Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, ele nasce, uma mulher virgem, ele cresce, e ele manifesta toda essa cultura do céu que eu falei, e vai mostrando essa cultura do céu, vai implantando essa cultura do céu, enquanto ele está andando nessa terra. E aí ele sofre, e ele morre por mim e por você. Mas algo que é muito importante a gente entender, é que assim como o Cordeiro da Páscoa era um cordeiro perfeito, assim Jesus também foi. A Bíblia fala que ele não conheceu o pecado. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, Deus olhou do céu e manifestou-se com uma forma corpórea de pomba, e houve uma voz vindo do céu falando assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus sente prazer no pecado, gente? Não. Deus não tem união com o pecado, Deus tem separação com o pecado. Mas quando o próprio Deus dá o testemunho de Jesus, falando assim: este é o meu filho em quem eu tenho prazer, Ele está mostrando: este é o filho que é inocente diante de mim. Jesus foi julgado para ser também inocente diante dos homens. A Bíblia fala que no momento em que aquela multidão clamava ali: soltem Barrabás e crucifica Jesus. A Bíblia fala que Jesus passou pelo julgamento de Pôncio Pilatos. E aí Pilatos falava para aquele povo assim: eu não vejo culpa nele. Então, uma autoridade na terra declarando que ele era inocente. Agora Jesus, ele é inocente diante de Deus e diante dos homens. E aí Pôncio Pilatos falava assim: eu vejo que não há culpa nele. Do que vocês estão culpando esse homem? Ninguém tinha nada para falar. Alguns gritavam blasfêmia, alguns gritavam alguma coisa, inventavam na hora alguma coisa. Mas ninguém tinha nada para falar de Jesus. Ele era inocente diante dos homens. E Pôncio Pilatos falou assim: eu lavo as minhas mãos sobre este inocente. O que vocês querem fazer? Solte a Barrabás ou solta Jesus? E o povo clamava: solta Barrabás. E com ele, o que a gente faz? Crucificam. A crucificação era algo comum naquela época. Era um método costumeiro de Roma para matar os assassinos.
Por que o povo pediu para soltar Barrabás? Porque Barrabás era assassino. Mas Barrabás não era um assassino do mal. Barrabás era alguém que assassinava romanos. E aí aquele povo judeu olhando para Barrabás com alguma esperança dele ser um salvador, porque é mais um para lutar contra o Império Romano, então diziam assim: solta Barrabás. E Jesus sendo crucificado. Jesus sendo condenado pelo povo, mas ele era inocente. Então foi decretado que Jesus sofreria antes da sua crucificação alguns açoites e algumas chibatadas. E aí eram 40 menos uma. Nas pontas dos chicotes dos soldados romanos haviam navalhas e fisgas, que quando davam nas costas de Jesus, e ele já nu diante das pessoas ali, sendo exposto a todo tipo de vergonha, ele foi colocado já como alguém condenado, mesmo sendo inocente, diante do povo, e colocaram Jesus amarrado, e as suas costas expostas às chibatadas, aos açoites que os soldados romanos executavam. E eles deram 39 açoites, 39 chibatadas, 39 navalhas, cortando as costas de Jesus. Naquelas navalhas também tinham fisgas, que quando batia, grudava e tirava pedaço da carne dele. Não foi quebrado nenhum osso de Jesus, nenhum osso. Mas Jesus, quando decretaram que ele seria morto, com a morte de cruz, ele passaria por todo o processo da crucificação. E Jesus passou alguns a mais ainda. Então o primeiro foi esse, 39 açoites, aonde aquelas navalhas pegavam, tiravam um pedaço e cortavam pedaços da carne de Jesus. E naquele momento se cumpria aquilo que o profeta Isaías dizia: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí então os soldados romanos começaram a fazer algum tipo de chacota, algum tipo de brincadeira ali, falando assim: estão dizendo que esse aqui é o rei dos judeus. Pois é, então vamos pegar uma coroa e vamos colocar uma coroa na cabeça dele. Pegaram uma coroa de espinhos, teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. E ali eles pressionavam aquela coroa contra o crânio de Jesus. E aqueles espinhos começaram a forçar a carne e os ossos da cabeça de Jesus. E aquilo foi muito brutal. Mas naquele momento, aquele cordeiro que é santo, o cordeiro sem mancha, o cordeiro inocente, estava derramando mais uma vez o sangue dele na terra, para que nós fôssemos livres. Eu não sei se você sabe, mas a morte na cruz não é uma morte que acontece por causa da hemorragia, mas é por asfixia. Ela é cruel porque é uma posição que, se você ficar por muito tempo, não consegue respirar. Jesus foi crucificado, depois de ter sido açoitado, depois de terem colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, também pregaram ele numa cruz. E os cravos que colocaram, eram os cravos na espessura de um dedo, um pouco mais que isso. E colocaram cravos nas suas mãos e colocaram cravos nos seus pés. E lá estava o nosso cordeiro. E a morte por crucificação, ela é uma morte por asfixia, porque não dá para respirar. E para respirar, Jesus precisava fazer uma manobra em torno dos cravos. Ele precisava se levantar na cruz para poder respirar. E as suas costas dilaceradas por aqueles açoites raspavam na madeira daquela cruz. E abria de novo as feridas que tinham sido feitas no dia anterior. Então os cravos nas suas mãos, os cravos nos seus pés, uma coroa na sua cabeça, e as suas costas todas dilaceradas. Jesus Cristo estava pagando o preço do pecado da humanidade. Deus tem vários atributos.
E um atributo de Deus não vai ofender o outro. Deus é amor e Deus é justiça. Se Deus perdoa o homem sem nenhum tipo de condenação, isso ofende a justiça de Deus. E se Deus só condena o homem, isso ofende o amor de Deus. A forma como Deus encontrou o plano perfeito para a salvação da humanidade foi que Jesus Cristo viesse como homem sofrer em meu e em seu lugar. E agora então o Senhor condenou o homem e perdoou o homem. Por quê? Porque o homem condenado é o próprio Deus que se manifestou em carne. E é por isso que a Bíblia fala que ele se fez justo e justificador. Amém? Em Êxodo capítulo 12, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele disse que haveria uma marca nas umbrais das portas. E essa marca espantaria, ou não permitiria, que o espírito de morte alcançasse aquela casa. Assim também, há hoje disponível para mim e para você, uma marca de um sangue de um cordeiro sem mancha e sem mácula. Há uma marca disponível para mim e para você. E nós vamos celebrar essa marca hoje. O sangue do cordeiro está disponível para mim. O sangue do cordeiro está disponível para você. E assim como aquele povo, quando sacrificou o cordeiro, separou o sangue, tomou um pouco daquele sangue e passou nos umbrais das portas, assim também, hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, tomando do pão e do cálice que é o sangue, nós também estamos marcando as nossas vidas. E nós reconhecemos então que Jesus Cristo foi aquele que morreu por mim para a salvação de pecados. E quando eu reconheço Cristo como o meu Salvador, eu tenho vida eterna. E assim então o espírito da morte não tem poder mais sobre a minha casa e sobre a minha família. E eu quero te convidar a celebrar essa ceia com a gente hoje. Nós vamos celebrar essa ceia com esse entendimento. Que nós temos um cordeiro que morreu por mim, que morreu por você, e que o sangue dele está disponível para poder marcar as nossas vidas hoje. E que a morte já não tem mais poder sobre nós, mas hoje nós estamos debaixo de um decreto de vida eterna e de vida em abundância. Amém? Se coloque de pé por um instante. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.